Já estamos em dezembro, um mês que marca um fim e um começo simultaneamente. Dezembro é um mês que provoca antagonismos emocionais, gerando sentimentos de esperanças e angústias. Talvez mais angústias. O Centro de Valorização da Vida divulgou que em mês de dezembro as ligações pedindo ajuda em relação ao suicídio costumam aumentar em até 15%. A angústia é diferente de ansiedade. Ansiedade é um tipo de pré-ocupação advinda de um temor de algo ou acontecimento que geralmente vem de fora para dentro. Já a angústia é um mal-estar visceral e existencial. Ela está dentro. Ela comete a todos sem discriminação. A angústia é, de certa forma, um chamado à nossa mais profunda essência, através de uma espécie de dor ou mal-estar profundo sem causa identificável. Basicamente, existem dois tipos de angústias. Uma de origem física ou biológica. Uma pessoa com algum tipo de doença no fígado, ou alguns tipos de TPM, ou ainda distúrbios hormonais diversos, por exemplo, podem causar certos tipos de angústia que partem da nossa fisicalidade. Um outro tipo de angústia seria a angústia existencial. E é sobre essa angústia que vou falar agora um pouco. No livro O Trauma do Nascimento, do psicanalista Otto Rank, eu até tenho aqui, esse livro Trauma do Nascimento, na página 33, vou ler um trecho aqui pra gente. Lá diz o seguinte: todo sentimento de angústia remete, no fundo, à angústia psicológica do nascimento, ou trauma do nascimento. Para Henke, o trauma durante o nascimento é o evento que inaugura esse sentimento único em nós. É estranho, mas a partir do face a face com a angústia, podemos perceber nossos recursos, potencialidades e possibilidades. Estranhamente, percebeu-se que nossas potencialidades e possibilidades surgem justamente a partir de uma visão sobre e na angústia. As grandes mudanças, descobertas ou obras da humanidade surgiram a partir de pessoas com grandes angústias. O físico inglês Stephen Hawking, por exemplo, que faleceu em 2018, ficou tetraplégico em decorrência de uma doença neurodegenerativa que se iniciou quando ele tinha apenas 21 anos. Sua teoria sobre o universo é apelidada de teoria de tudo. Dificilmente ele teria desenvolvido uma teoria dessa magnitude se não fosse sua condição angustiante. A angústia pode fazer brotar em nós o melhor de nós. Os brasileiros Machado de Assis e Santos Dumont, a grande escritora inglesa Virginia Woolf, o músico alemão Beethoven, que mesmo sendo surdo, compôs sua última e maravilhosa sinfonia, a Sinfonia número 9. Imagine a angústia de um músico que ficou surdo. Ou Van Gogh, que pintou com genialidade seu autorretrato, após uma grande crise. Sem falar do inglês Isaac Newton, ou do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que percebeu essa outra dimensão interessante da angústia. A fim de não estender demais o vídeo, vou falar um pouco sobre ele. Para Kierkegaard, tentamos tamponar ou escapar da angústia através de 3 modos ou etapas. O primeiro meio é o estético, ou seja, fugir da angústia indo para o outro polo. A sua principal característica é a busca de satisfação ou prazer através do corpo, das aparências, da performance ou do desempenho. O segundo meio, aparentemente um pouco mais nobre, é o meio ético. A principal característica desse modo de fugir da angústia é a busca pela perfeição nas relações sociais. Ser bom, ser justo e ser muito equilibrado é, segundo Kierkegaard, uma outra tentativa de fugir da angústia. Mas, na prática, bondade demais deprime, justiça em demasia sufoca, e equilíbrio demais acaba nos derrubando. O profeta Isaías, por exemplo, ele disse que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Isso não é um chamamento para sermos maus, claro que não. É um alerta sobre o perigo contido na ilusão de uma perfeição sobre-humana, essa ilusão de ser mais do que se é. O ser humano não é perfeito. Existe uma narrativa na Bíblia que conta a história de um jovem.
cuja fase da vida era nitidamente ética. Ele chega até Jesus e o chama de bom mestre. Jesus, encarnado que estava em nossa humanidade, respondeu que somente Deus é efetivamente bom. Nenhum ser humano, segundo Jesus, é essencialmente bom. Existe um limite saudável para nós. E a angústia é um excelente lembrete disso. As Olimpíadas têm um mecanismo interessante. Nenhum atleta deve fazer uso de doping para competir. Doping é tudo aquilo que artificialmente altera os nossos limites. Os Jogos Olímpicos exigem seres humanos humanos. Sobre-humanos não são bem-vindos, simplesmente pelo fato de não serem essenciais ou naturais. É uma competição entre seres humanos. Terceiro e último, meio que Kierkegaard usa como um tipo de fuga da angústia, é o da religião. Para ele, a prática da religião é um meio antigo de tentar tamponar conflitos existenciais. Não somente antigo, mas de igual modo uma impossibilidade. Paulo, o apóstolo, disse aos romanos que, abre aspas, não há um justo, nenhum sequer, fecha aspas. A lei do judaísmo então é má? Claro que não. Ela é boa até demais. E sua principal função era de mostrar que não damos conta. Para Kierkegaard, toda forma de tamponar a angústia existencial está fadada ao fracasso e ao desespero. Se ele conhecesse Freud, diria também que é um meio de gerar neuroses das mais diversas. É como tentar manter uma bola submersa em uma água de piscina. Você pode segurar por um tempo, mas em algum momento ela vai surgir na superfície. É a natureza física da bola em relação à água. Essa inquietude angustiante da alma deseja ser ouvida. Como proposta, Kierkegaard propõe uma perspectiva que possibilita uma melhor resolução para este dilema. Ele propõe um salto de consciência e de conduta. Vou dividir sucintamente em dois tipos de saltos. O primeiro é o salto para quem ignora, nega ou desconhece a Deus como ser inteligente. Seria considerar a angústia como constitutiva do nosso ser. Um sentimento que nos coloca face a face com a nossa essência, nos dando ou revelando nossas potencialidades, possibilidades e limites. É encarar a angústia não como inimiga, mas como um enfrentamento necessário e, por que não, transformador. Para finalizar, Kierkegaard propõe um salto para a fé. Fé no sentido diferente ao da religião. É crer que a angústia é um mecanismo para chamar nossa atenção e, a partir do contato com ela, entendermos o quanto nossa natureza é paradoxal ou aparentemente contraditória. É crer que o nosso caminho aqui tem como característica principal a não necessidade de entender para crer, mas, principalmente, o crer para ver. Uma semente, por exemplo, ela tem que ser colocada na escuridão da terra, para, a partir daquela escuridão, se tornar uma árvore que dê fruto. Uma sequoia gigante, por exemplo, uma árvore típica do norte no planeta, ela alcança mais de 100 metros. Era apenas uma semente, angustiada debaixo da terra. Nós, de igual modo, saímos de um útero escuro e limitante, para, através do trauma e da angústia do nascimento, tomarmos posse de uma vida mais consciente e madura. Confiar que nossa natureza tem um fluxo natural em direção à vida, assim como o rio para o mar, ainda que correndo em meio às pedras, é uma boa ilustração sobre acreditar em nossa imperfeita, mas maravilhosa humanidade. Preste atenção quando estiver angustiado. Pode ser um sinal indicativo de que mudanças, assim como os sinais ou placas de trânsito durante uma viagem, indicam mudanças de direção. Mas, se a sua angústia não puder ser administrada ou suportada por você, isso pode acontecer, procure um profissional habilitado para te ajudar. E não se esqueça, somos humanos, demasiadamente humanos. Pense nisso.